Judas 9 refere-se a um evento que não se encontra em nenhum outro lugar das Escrituras. Miguel teve que lutar ou discutir com Satanás por causa do corpo de Moisés, mas Judas 1:9 não descreve o que isso envolvia. Mesmo o arcanjo Miguel, quando discutiu com Satanás sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a condená-lo insultuosamente, mas simplesmente disse: "O Senhor te repreende." Este evento ocorre em Judas, e aqui Judas nos conta sobre um incidente que não é encontrado em nenhum outro lugar da Bíblia. Claro, surge a pergunta onde ele conseguiu essa informação. Alguns dizem que a informação é herdada da tradição. Embora isso possa ou não ser verdade, não temos informações definitivas sobre por que surgiu a disputa entre Miguel e Satanás sobre o corpo de Moisés. Não é improvável que Satanás quisesse conhecer o local para construir ali um santuário. Assim, Israel voltou-se para a idolatria dos ossos de Moisés. Como representante angélico da nação de Israel, Miguel tenta proteger o povo dessa idolatria, mantendo o túmulo em segredo. Daniel 10:21. Mas eu, Gabriel, digo-te o que está escrito nas Escrituras. Não há ninguém que permaneça firme comigo e se fortaleça contra essas forças espirituais hostis, exceto Miguel, o príncipe, protetor de seu povo. A simples menção do nome de Moisés evoca imagens diferentes nas pessoas. A morte de Moisés está encoberta por algum mistério na Bíblia. Sabemos que ele morreu aos 120 anos de idade. Mas seus olhos não estavam fracos, nem suas forças se esgotaram. Apesar da idade, Moisés ainda estava em sua melhor forma quando foi chamado para casa. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida por causa de sua desobediência nas águas de Cades-Meribá. Ele conduziu os israelitas a Canaã e teve uma visão daquela terra, mas não lhe foi permitido ir para lá. No final da vida de Moisés, Deus deu-lhe uma visão da terra para onde viera do Egito. Moisés subiu das planícies de Moabe ao Monte Nebo e ao topo do Monte Pisga. O Monte Pisga tem 4.500 pés, quase 1 quilômetro. Não há muitos homens de 120 anos que possam escalar uma montanha de quase 1 quilômetro de altura e viver para contar a história. No entanto, Moisés conseguiu. Ele conseguiu escalar com as mãos. Não havia caminho largo o suficiente para Moisés, e de qualquer forma, ele não precisava dele. Se você está se perguntando em que condição ele se encontrava, o fato é que ele sabia que iria morrer porque Deus lhe disse isso, e Deus já havia designado outro homem, Josué, para ocupar seu lugar antes de morrer. O pesado dever de liderar o povo foi tirado de seus ombros. Moisés pôde dar cada passo na ladeira com facilidade. Ele sabia muito bem que daria seu último suspiro a qualquer momento. Quando Moisés teve sua última visão da terra prometida, um pedaço de terra onde ele nunca pisaria, ele ansiava mais por isso. E isso foi tudo. Deus queria que ele voltasse para casa. Moisés entregou sua vida. Moisés morreu de acordo com a palavra do Senhor. Moisés morreu sozinho, mas em paz. O relato de sua morte está contido nos últimos 6 versículos de Deuteronômio 34. A morte tem um jeito de colocar as coisas em perspectiva, não é? Que maneira de viver 120 anos sem óculos, 1 século e 1/5, e sem muletas. Moisés nunca se sentou em uma cadeira de balanço. Oh, como os israelitas sentem falta do sábio conselho do seu falecido líder. Seu trabalho entre eles excitou tanto seus sentimentos que demorou 1 mês inteiro para que lamentassem sua partida após sua morte. Mas finalmente essa tristeza acabou. Isto deveria ser verdade em nossas próprias vidas. Depois da morte vem o sepultamento, e assim foi com Moisés. Mas o versículo 6 contém uma das declarações mais importantes de toda a notável carreira de Moisés. Deuteronômio 34:6. E ele o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, mas ninguém sabe até hoje onde está seu túmulo. Moisés é a única pessoa na Bíblia que foi pessoalmente sepultada por Deus. Você percebeu isso? Então o Senhor escondeu o túmulo. O que o fez fazer isso?
porque aquele túmulo seria transformado em santuário. Eles ainda hoje iam para Nebo, montando santuários, vendendo pipoca e amendoim, oferecendo vários passeios e talvez até dirigindo um trem para lá com uma grande placa proclamando o túmulo de Moisés. Então estava escondido. É tão decisivo para o Senhor que provocou até um confronto entre os anjos. O importante é que, embora Miguel seja o arcanjo usado por Deus para derrubar Satanás do céu, ele não se atreveu a falar desrespeitosamente com aquele que governa o reino demoníaco. Apocalipse 12, 7, 9. E irrompeu uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos lutaram, mas não foram fortes o suficiente e não prevaleceram. Não havia mais lugar para eles no céu, e o grande dragão, que se chamava Diabo e Satanás, foi expulso e seus anjos foram expulsos. O arcanjo Miguel é descrito na Bíblia, nos textos de Judas e do Apocalipse, como um anjo guerreiro que luta na batalha espiritual. A palavra arcanjo significa o anjo mais avançado. A maioria dos anjos da Bíblia são descritos como mensageiros, enquanto Miguel é descrito nos 3 livros como um lutador, adversário de espíritos malignos e principados. Miguel é o nome do arcanjo. Este nome levanta a questão: quem é comparável a Deus? O profeta Daniel nos apresenta Miguel. Miguel recusou-se corajosamente a julgar. Em vez disso, ele simplesmente declarou que o castigo viria de Deus. A linguagem desta repreensão corresponde a Zacarias 3:2, onde Jeová repreendeu Satanás pelas suas acusações contra o sumo sacerdote Josué. Zacarias 3:2. Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás, que estava à sua direita, para acusá-lo. E o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Miguel é completamente submisso ao Senhor. Os verdadeiros anjos estão sujeitos à autoridade. Considerando a força de Miguel, a submissão do arcanjo a Deus é ainda mais bela. O poder do arcanjo Miguel não foi contestado, porque a última menção do arcanjo Miguel está em Apocalipse 12, 7, quando Satanás é expulso do céu. Miguel e as hostes celestiais derrotam Satanás, o dragão, e o diabo é lançado à terra. Enfurecido, Satanás começou a fazer guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e permanecem firmes no testemunho de Jesus. O confronto é um mal necessário. Ninguém aprecia isso, mas deve ser feito para melhorar, purificar e unir a comunidade. Não é bonito, mas é necessário. Até o arcanjo Miguel não lutou contra o inimigo com suas próprias forças, mas falou em nome do Senhor. Miguel tratava sua profissão e cargo com respeito. Lúcifer foi criado como um ser superior. Esta é uma lição que você e eu precisamos aprender. Muitos cristãos ainda não aprenderam a adorar mesmo diante de Deus. Você e eu, meu amigo, somos criaturas. Ele é o Criador. O que nos dá o direito de questionar o que ele está fazendo? Não me entenda mal. Todos nós lutamos contra a dúvida, mas devemos reconhecer que Deus não é apenas o Criador, mas também o Redentor. Ele é quem cuida de nós, mas o nosso Deus é alto, santo e altíssimo. Ele é um Deus justo e correto. Ele nunca está errado e nunca estará. Tudo o que ele faz é certo, então você e eu podemos confiar nele. Mas será que realmente fazemos isso? Conhecemos sua autoridade? Valorizamos sua pessoa? Prestando contas aos homens, o Senhor Jesus Cristo diz: Vocês disseram, Senhor, Senhor, mas não fizeram como eu ordenei. Cada um seguiu seu próprio caminho e fez o que achava ser certo para a humanidade. E você, o que acha? Que exemplo é o arcanjo Miguel? Muito obrigado por assistirem ao vídeo até o final. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Que Deus abençoe abundantemente cada um de vocês e suas famílias. Até a próxima.